Olá, meu nome é Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre o encontro de Moisés com Deus na sarça ardente. Quero convidar você a se inscrever aqui no canal, clicar no sininho de notificação para que você possa ser avisado toda vez que eu subo um vídeo novo aqui no canal. Esse trecho do livro do Êxodo, que faz parte desse enorme estudo sobre o Êxodo que eu tenho feito aí ao longo de semanas e semanas, se você ainda não acompanha esse capítulo, esse trecho aqui no canal, quero te convidar a começar a assistir essa série do livro do Êxodo, porque é transformador, é uma coisa tremenda que Deus tem me ajudado e me capacitado a compartilhar aqui no canal. E eu sei que tem teólogos tremendos, tem estudos maravilhosos, mas eu, na medida do possível, na minha capacidade, eu compartilho aqui as coisas que eu aprendi ao longo dos anos. E esse trecho especificamente é um trecho que fala muito profundamente comigo nos dias de hoje. Quando Deus fala com Moisés em Horebe. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo, saiu do meio de uma sarça, Moisés observou, etc. Então todo mundo conhece essa passagem, Moisés está cuidando do rebanho de Jetro, e aí de repente uma sarça pega fogo, e Moisés fica curioso, chega mais perto, e aí Deus fala com ele. Mas antes de chegar nesse detalhe da sarça, eu quero voltar um pouquinho antes. Aqui nós temos um homem de 80 anos, aqui nós temos um homem que é um egípcio, né? Nascido no Egito, mas óbvio, um israelita. Moisés era um fora da lei, que tinha fugido do Egito porque matou um homem. E ali se passaram 40 anos desde que ele havia deixado o Egito. Aqui a gente vê um contraste de um homem que antes vivia nos palácios de mármore, nos palácios adornados pela glória suprema do Egito, ele que era um general do exército de Faraó, ele que era uma autoridade suprema no Egito. Aqui ele reaparece como um simples pastor. É como se Deus tivesse removido dele toda a glória humana, toda a glória que existia, todo o ego dele estava destruído sob o ponto de vista de quem ele havia sido no Egito. Sabe, às vezes a idade pregam peças na vida da gente, né? Eu sou um menino ainda comparado com Moisés aqui com 80 anos, eu tenho 52 anos. Mas eu notei ao longo da minha trajetória que muitas vezes o diabo semeou no meu coração, cara, acabou o seu tempo, acabou a sua história de servir, acabou o seu tempo de servir. E eu tenho que confessar que às vezes eu ouvi essa voz falando para mim. E eu acreditei nessa voz falando para mim. Até que um dia eu tive um encontro com a minha sarça. Eu estou usando esse termo figurativamente, obviamente. Moisés experimentou a sarça dele. Moisés experimentou aquele momento onde toda a história dele, de repente, parou. Nesse momento, onde Deus o chama. E é muito fantástico a forma como Deus se apresenta para Moisés. E eu quero trazer alguns detalhes que talvez tenha passado desapercebido. Lendo aqui numa outra versão, tem um detalhe do texto que talvez passe desapercebido por muitos de nós, né? Quando a Bíblia fala, levou o rebanho para trás do deserto. Ou seja, não era nem no deserto, era além do deserto. Era um trecho. Muitas vezes a gente se vê nesse momento passando o deserto da vida, né? Quantas vezes a gente usa essa alegoria evangélica, né? O evangeliquez, para dizer, tô passando por um deserto, tô passando por um momento de angústia, uma tristeza muito grande, mas nesse momento aqui, era um momento específico que Moisés, o general, o ex-general egípcio que governava e que conduzia o exército, agora era um simples pastor
que conduzia as ovelhas que não eram nem suas, eram do seu sogro. E aqui Moisés, com 80 anos, de repente, ele tem um momento que ele para, porque ele vê a glória de Deus representada numa sarça. Eu fico imaginando Moisés ali com aquelas ovelhas, pensando na sua vida. O que será que passava na cabeça de Moisés nesses 40 anos? Moisés queria esquecer aquele crime, Moisés queria esquecer o medo que o perseguia, porque ele cometeu um crime hediondo no Egito, que era uma sentença de morte. Então ele vivia com esse fantasma do seu passado assombrando a sua mente. Eu imagino que Moisés deveria pensar nos seus irmãos conservos que estavam escravizados no Egito, mas o sobrenatural de Deus aparece de repente e interrompe esse ciclo na mentalidade de Moisés. E eu acho maravilhoso como a Bíblia é detalhista em alguns aspectos, quando fala que Deus bradou de dentro daquele fogo. Aquele fogo transforma a história, né? E só quem passou por esse tipo de deserto, que aliás era tão profundo na vida de Moisés, que a Bíblia fez um detalhe de dizer além do deserto, era algo mais do deserto, era um momento de transformação do caráter, da personalidade, que Deus teve que tirar absolutamente tudo da vida dele, para que ele chegasse no exato momento que Deus pudesse dizer isso aqui que ele fala. E aí ele chama e fala o seguinte: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Para aqui, cara. Você nunca se perguntou por que Deus chama Moisés duas vezes de Moisés, Moisés? Será que Deus queria fazer certeza que Moisés sabia que ele estava sendo chamado? Porque não tinha mais ninguém ali, né, cara? Mas a Bíblia, toda vez que a gente vê Deus repetindo o nome de uma pessoa logo em seguida, é um significado de intimidade que Deus tinha com aquela pessoa, e aquela pessoa para com Deus. Foi assim com Abraão em Gênesis 22, 11, 13. Foi assim com Jacó em Gênesis 46, de 1 a 4. Está sendo assim com Moisés. Foi assim com Samuelzinho dentro do tabernáculo, quando aquele menino pequeno, e Deus vem: Samuel, Samuel. Foi assim com Jesus, quando ele chamou Marta, Marta, em Lucas 10, 38 a 42. E depois com os discípulos, Simão, falando Pedro, né? Simão, Pedro, em Lucas 22, 31, 32. E esse Moisés é tão lindo como Deus está chamando Moisés aqui. E ele revela essa beleza em seguida. Aí ele apresenta: olha, tire sua sandália, porque ali onde Deus está é um local santo. Então aquele era um símbolo que Moisés estava sendo requerido por Deus por causa da santidade da presença de Deus. E aí Deus diz algo tremendo no versículo 6. Ele diz o seguinte: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés esconde o rosto porque temeu olhar para Deus. Esse momento aqui é um momento tão tremendo, porque, nota, Moisés tinha 80 anos e Deus fala para ele: eu sou o Deus de teu pai. Para aqui. Olha o que Deus está falando para aquele homem, para aquele senhor. Lembra, Moisés, eu vou ampliar, fazer uma tradução ampliada aqui. Moisés, lembra na sua infância, quando a sua mãe e seu pai ensinavam a você sobre o Deus que fez uma aliança com Abraão, que era o patriarca, o pai da sua nação, de onde você nasceu. Aquele mesmo Deus que requereu de Abraão aquela prova de fé. Aquele mesmo Deus que revela o seu amor pela primeira vez nas Escrituras, quando ele fala para Abraão: Abraão, leva seu filho que você tanto ama. É a primeira vez que apareceu a palavra amor, Moisés. Lembra quando Jacó teve aquele sonho que era para ele entrar na terra do Egito, de onde você saiu,
E aí ele está sonhando e ele está com medo de voltar para o Egito. E aí eu apareço para ele e falo: Jacó, 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 não tenha medo, vai ver o seu filho. E aquele presente, aquele reencontro maravilhoso. E ele fala com amor, no sonho com Jacó. E Moisés imediatamente, ele reconhece, ele se lembra desse Deus. Por isso Deus está falando: pais, mãe, gastem tempo com os seus filhos, ensinando sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque chegarão os dias que esses filhos crescerão, e se eles não tiverem depositado no seu coração a palavra de Deus, eles se esquecerão desse Deus. E Deus, ao chamar Moisés naquele momento sobrenatural, ele tem a primeira atitude que o Senhor teve para com Moisés foi lhe dizer: Moisés, que saudade que eu tinha de você. Que saudade daquele menino na minha presença, que saudade daqueles momentos onde você, em família, aprendia de mim. E Moisés se lembrou imediatamente. Sabe, eu lembro da minha mãe me ensinando o Salmo 23. E naquele momento eu lembrei da minha mãe, usando tecnologia de ponta que tinha naquela época, me ensinando o Salmo 23. E eu acho isso tão especial da minha infância, que eu nunca me esqueci. Eu nunca me esqueci daqueles momentos que eu aprendia na sala, eu sentado e mamãe mostrando aqueles flanelógrafos, né? O Salmo 23. Isso foi o que os pais de Moisés fizeram com ele, antes dele deixar a sua casa para ir para o palácio de Faraó. Antes dele entrar na glória, na opulência, na riqueza, naquele momento de glória que ele viveria por 40 anos. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, utilizou esses segundos 40 anos de Moisés para remover o Egito de Moisés. Moisés viveu e cresceu no Egito, mas ele amadureceu no plano de Deus, na solidão e na aridez do deserto. E muito mais do que um deserto, além do deserto. E esse além do deserto, é esse momento, um paralelo que eu vou utilizar, quando você está no deserto e você murmura, que você chora, que você lamenta, mas existe um momento naquele trecho do deserto onde você se rende por completo e você quer saber: não me interessa mais nada, eu quero Deus. Esse é o além do deserto. E esse é o além que a Bíblia está falando. Depois desse deserto, o além desse deserto é quando você chega na glória, na presença do Altíssimo. E é ali que ele chama na maior e profunda intimidade, no silêncio da comunhão com o Pai. Ele te chama pelo teu nome 2 vezes. É a coisa mais linda isso. Esse momento aqui que eu estou fazendo esse vídeo para você, talvez a mensagem para você é dizer para você que o teu tempo não chegou ao fim, que a tua trajetória com Deus não se acabou por causa da sua idade. Sabe, o diabo vem rodar e falar que a gente não tem mais chance, acabou o tempo, não tem mais o que servir. Mentira de Satanás. Porque se você está assistindo esse vídeo agora, é a prova inequívoca de que um dia eu me levantei dessa mentira que ele falou na minha orelha e eu acreditei naquilo que o Senhor falou. E a palavra do Senhor naquele dia para mim: fale, abre a boca e fale. E a coisa mais louca é eu estar aqui nesse escritório do outro lado do planeta. Eu não sei para quem que eu tô falando. Eu tô falando para um celular na minha frente, que eu não sei o que Deus vai fazer com esse negócio, e vai chegar até você que está assistindo esse vídeo agora, eu não sei aonde, porque você tem ouvido na sua orelha que você não tem mais utilidade para Deus. Mentira do diabo. Deus tem um plano tremendo. E quer saber de uma coisa? Moisés tinha 80 anos e Deus estaria começando
a maior obra na vida de Moisés a partir daquele aniversário. E os 40 anos seguintes de Moisés, porque ele morreu com 120, foram os 40 anos mais tremendos e mais poderosos da vida dele, onde ele viu as coisas mais fantásticas, as experiências mais tremendas. Isso é você crer que Deus tem algo tremendo na sua vida, a despeito da sua idade, a despeito do que as pessoas falam para você. Se não é aí que você vai servir, vai para outro lugar, vai falar para quem quer ouvir. Eu decidi que eu compartilharia com quem quisesse ouvir aquilo que o Senhor tem compartilhado no meu coração. Sabe, eu não sou um teólogo, não tenho um diploma na minha parede, eu não tenho uma igreja, não sou pastor, congrego na minha igreja, sento lá no banco, sirvo, mas a minha alegria é estar aqui, na frente desse celular, compartilhando com você aquilo que Deus fala ao meu coração. E eu tenho absoluta certeza que vão ter outros teólogos muito mais avançados do que eu. Não estou nem aí para isso, porque eu estou compartilhando aquilo que Deus colocou no meu coração, e é uma palavra de incentivo para você. Então não acredita na voz do diabo quando ele fala que não tem mais jeito. Acredita na voz de Deus, na palavra de Deus que fala: é tempo de você se levantar e servir ao Senhor. É tempo de você estar na comunhão com os santos. Entenda que não existe igreja perfeita, não existirá pastor perfeito, não existirá música perfeita, só existe um perfeito dentro da igreja, e esse perfeito chama-se Jesus. Olhe para ele e sirva a Jesus, a despeito das pessoas ao seu redor, a despeito das circunstâncias, a despeito se aquilo que você quer, não é o que você quer, é o que Deus te chama para fazer. Tanto é que ele chamou Moisés, eu vou falar no próximo vídeo sobre isso, que ele não queria ir, cara. Não quero mandar fulano, não sei, eu não posso, eu não sei. E Deus foi falando: me chapa, só, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, basta! Chega de dar desculpa, chega de autocomiseração, levanta a cabeça, creia no Senhor, sirva o Senhor, porque você não pode chegar no céu e não ter uma resposta para o Senhor para a pergunta que ele vai fazer: o que é que você fez da sua vida? Eu fiz um vídeo aqui no meu canal, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, o perigo que é você não utilizar os seus dons, aquilo que Deus te deu, tá? Eu quero que você assista, e eu quero agradecer você ter estado aqui assistindo esse vídeo. Se esse vídeo falou o seu coração, deixa sua mensagem, escreve aí o que Deus falou o seu coração, dá o seu like, não deixa de compartilhar com outras pessoas, para que Deus possa levar essa mensagem a alguma pessoa que certamente precisa ouvir aquilo que eu compartilhei com você hoje. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.